Antes de abordar o tema que me traz à tribuna hoje, quero saudar todas as senhoras senadoras desta casa e a presidente da República, Dilma Rousseff, que expressam a força, a garra e a coragem da mulher brasileira. Feliz Dia Internacional da Mulher. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, dizer que o crescimento de 2,7% do PIB decepcionou já não é mais novidade. As autoridades do governo, a boca miúda, já admitiam um número bem abaixo do desejável e muito longe do que poderia ser possível diante do potencial brasileiro. É verdade que, comparado aos demais países, o Brasil figura como o sexto em maior crescimento, atrás da China, 9,2%, da Índia, 6,9%, da Coreia do Sul, 3,6%, da África do Sul, 3,1% e da Alemanha, 3,0%. Mas a pior atitude que se pode tomar nesse momento é querer comemorar a sexta posição no ranking mundial em termos de crescimentos econômicos ou o fato de sermos a sexta economia. Por quê? Porque não temos educação de qualidade, saneamento básico adequado ou atendimento à saúde e segurança pública à altura dos mais de 4 trilhões de reais correspondente ao PIB. O impostômetro, senador Paim, vai chegar hoje a 300 bilhões de reais, só neste ano. Mas o Índice de Desenvolvimento Humano nem de longe acompanha a trajetória da arrecadação. Análise fria dos números reafirma uma realidade inquietante. Assim como, na era Lula, o crescimento do PIB brasileiro ficou bem abaixo da média mundial de 3,8%. Entre as economias emergentes do BRIC, estamos atrás da China e Índia. Quando ampliamos o grupo para o BRIC-A e incluímos a África do Sul, vemos que continuamos atrás desse país também. Isso significa que nós não temos aproveitado adequadamente os potenciais de nossas indústrias e feito as tarefas necessárias para garantir a sustentabilidade do crescimento econômico. Atribuir o PIBinho à crise europeia beira a ingenuidade. Não cola, porque se colasse, China, Índia e África do Sul seriam PIBinhos também. Não tiveram e, ao longo dos últimos anos, sempre cresceram mais que a economia brasileira. Com certeza, o nosso problema é mais de ordem interna do que externa. O governo fala e alardeia a política fiscal e o superávit primário, mas esconde as manipulações desses números e evita as medidas capazes de promover uma reengenharia da economia brasileira. E olhe que não sofremos ainda os efeitos das medidas que a União Europeia pretende tomar, colocando dinheiro no mercado a custo baixo. Se isso acontecer, será difícil conter a baixa do dólar, e será maior ameaça à competitividade dos produtos brasileiros. Devemos tomar outro rumo para sairmos dessa zona de convergência entre o crescimento medíocre e o crescimento apenas razoável. A realidade aí está para todos verem. Temos sofrido um forte processo de desindustrialização, em razão da falta de competitividade das indústrias, que decorre não só da depreciação do dólar frente ao real, mas também do custo Brasil. Este um problema eterno. Não fossem as commodities e o consumo em razão do aumento de renda, estaríamos em maus lençóis. Em resumo, contemos a inflação, mas o PIB retraiu-se. Diante desse quadro, o governo apressa-se em baixar os juros, graças a Deus, para estimular o consumo, além de criar alguma forma de incentivo às indústrias. Mas essa e tantas outras medidas são emergenciais, reativas. Não fazem parte de um plano estratégico de longo prazo. São para evitar algo pior, diante da estagnação da indústria de transformação e do recuo da taxa de investimento de 20% do PIB para 19,3% do PIB.
Ocorre que estimular o consumo a juros baixos pode trazer à volta o risco da inflação. É possível inadimplência em razão da demanda. Senhor presidente, as medidas emergenciais do governo tendem a nos atirar no outro extremo, aumentar o crescimento do PIB, mas gerar a inflação. O que fazer então, senhoras e senhores senadores? Em primeiro lugar, é preciso rever e reequilibrar as dívidas dos estados e municípios para dar dinamismos às economias regionais e retirá-las da condição permanente de reféns da União. Não se fala aqui em perdão da dívida de estados e municípios, mas no equacionamento em que se tornem pagáveis. Creio que essa foi a tônica do oportuno discurso do senador Aécio Neves, realizado nesta terça-feira, que apontou a difícil situação dos estados federados. Equacionar as dívidas é pré-condição para a revisão do Pacto Federativo, porque se trata de questão de gerenciamento, de boas práticas da administração pública e de perfeito entrosamento com as políticas econômicas, fiscal e monetária. Sugerimos a criação de um fundo para a recuperação financeira do setor público, com recurso suficiente para pagar as dívidas do Distrito Federal de todos os estados e municípios brasileiros no prazo máximo de 6 anos. O pagamento das dívidas da União ocorreriam a partir do 7º ano. A liquidação lenta e gradual da dívida pública brasileira fará emergir novas regras no misterioso mercado financeiro, com consequentes alterações do comportamento dos seus operadores. Senhor presidente, sem esse caminho de reequilíbrio das dívidas dos estados e municípios, não será possível garantir as condições mínimas para estimular os investimentos do setor público. A negociação da dívida dos estados é pré-condição também para baixarmos os juros, sem correr os riscos de inflação, porque a União, estados e municípios, desafogados, a relação com o sistema financeiro seria completamente diferente. Senhoras e senhores senadores, além da equação da dívida dos estados e municípios, tem se tornado inadiável o redimensionamento do tamanho da máquina pública. Não se trata aqui de entrar na discussão bizantina de que opõe o Estado mínimo ao Estado forte. A questão, senador Jaime Campos, é encontrar o calibre certo do Estado necessário à boa prestação dos serviços públicos. Não se pode conceber, numa administração concentrada, na gestão de resultados, a existência de milhares de cargos comissionados que aparelham politicamente a máquina pública. Não se pode conceber, tampouco, tantos ministérios e secretarias que servem para fatiar o poder da União e facilitar os sucessivos escândalos de corrupção, marca do atual governo ou do que lhe antecedeu. Senhoras e senhores senadores, não ousaríamos aqui nos colocar como arautos da verdade, porque sabemos a complexidade desses temas. Mas a responsabilidade nos compele a trazer contribuições no sentido de promover a reengenharia da economia brasileira. Com muito prazer, concedo a parte ao excelentíssimo senador Jaime Campos. Senador Ciro, a minha intervenção será rápida, mas quero cumprimentar pelo belo pronunciamento, até porque esse tema é recorrente já aqui há alguns anos no Congresso Nacional, sobretudo nesta casa, diante do endividamento dos estados. Lamentavelmente, a maioria dos estados hoje chegou ao ponto da exaustão, que não se pode contrair nenhum tipo de financiamento, tendo em vista de que quando foi feita a rolagem da dívida, nós vivemos um novo momento da economia brasileira. Entretanto, já passaram quase 20 anos, eu mesmo, quando era governador, foi feita uma rolagem da dívida do Estado de Mato Grosso, mas numa condicionante diferenciada. E agora, infelizmente, o que você percebe é de que quanto mais você paga, você ainda deve muito mais. Para o senhor ter uma noção, o Estado de Mato Grosso hoje consome quase 20% das suas receitas correntes líquidas para o pagamento das dívidas fundadas. E isso, lamentavelmente, tem inviabilizado não só os estados, mas, sobretudo, também os municípios, que nós temos que buscar uma nova reengenharia financeira no sentido de permitirmos e viabilizarmos para desafogar o caixa dos governos estaduais, meu presidente Pedro.
também das prefeituras, de tal maneira que eu quero cumprimentar a Vossa Excelência pelo belo pronunciamento. É um tema que nós temos que discutir ainda este ano para melhorarmos as condições de fluxo de caixa dos governos estaduais desse país e, sobretudo, também nas nossas prefeituras. Parabéns pelo belo pronunciamento. Muito obrigado, senador Jaime Campos, e é muito bom ouvi-lo, porque o senhor fala com cátedra. O senhor viveu esse problema, o senhor sabe, realmente sentiu na pele essa grande dificuldade, sem contar que os juros que são cobrados entre 17% e 19%. É uma dívida impagável. Em cima das suas palavras, eu coloco que essa é uma questão de Estado, que se coloca como desafio para todos os brasileiros, se o desejo for fincar as bases para o desenvolvimento sustentável e duradouro. Muito obrigado, senhor presidente. Senador, eu gostaria de uma parte. É possível ainda, presidente? Pois não, senhor. Senador, eu estava escutando o seu discurso. E quero tocar numa parte. Quando o senhor compara o nosso pífio crescimento, mas que mesmo assim nos deixa como sexta economia do mundo, mas que quando a gente olha ao redor não vê o sexto país do mundo na qualidade de vida. A saúde é uma vergonha, uma tragédia. A educação é um desastre completo. Como é que a gente, no mesmo dia que fala em sexta economia do mundo e que tem 6 novos brasileiros entre os bilionários, a gente vê que em São Paulo, eu estou falando de São Paulo, o estado mais rico do Brasil, 53% das crianças que terminam o ensino médio não têm o mínimo necessário de matemática. Eu falei 53% dos que terminam. Não esqueçamos que 64% não terminam o ensino médio. Então, senhor, se a gente coloca os que não... Se a gente coloca os que não terminam com nota 0 e esses que terminam com nota 2 ou 3, a nota do Brasil é menor que 1 em matemática. Então, mesmo que sejamos o sexto país em economia, nós não vamos ter futuro com isso. Porque nossa economia, que está tão grande, é baseada em produtos primários, cuja demanda estagna. A demanda que não para é a demanda dos novos bens de consumo de alta tecnologia, em que a produção cria a demanda. O nosso não, a gente espera a demanda chegar. Então, eu vi essa parte do seu discurso e achei que devia aqui manifestar a minha satisfação de vê-lo fazendo essa consideração. Além disso, eu acho que é muito importante esse lado do Pacto Federativo. Algo está errado. Nós temos um piso salarial que é quase que insignificante. E é verdade, a maior parte dos prefeitos não tem como pagar. Eu sou autor da lei do piso. Acho pouco, mas os prefeitos não têm como pagar. Uma lei nacional, federal, que eu fui o autor. A gente tem que discutir uma maneira de fazer com que o conjunto da nação brasileira, senador Benedito, juntos, possamos pagar esse piso, possamos pagar outros gastos. E o senhor trouxe esse assunto que faz com que nós façamos uma reflexão. Como reorganizar essa nação brasileira, estados, municípios e União, de tal maneira que fique todo o organismo nacional viável. Hoje, o organismo nacional não está viável porque uns dedos não funcionam, uns braços não funcionam, as pernas não funcionam e uns se jogam contra os outros. É urgente esse pacto federativo que possa reorganizar o Brasil. Muito obrigado, senador Cristóvão Buarque. O senhor contribuiu e enriqueceu muito o meu pronunciamento, porque o que adianta sermos o sexto se a Inglaterra, o Reino Unido, que passou para sétimo, nós gostaríamos de ter a educação que tem lá, a segurança pública, a saúde. Quer dizer, nós estamos um sexto maquiado, que não quer dizer nada, apenas nada. O senhor tem razão, toda razão. Eu acho que nós temos que sair de nos vangloriarmos e resolvermos os problemas. E o Pacto Federativo é uma verdade. E eu acho que esse ano, esta casa tem por obrigação lutar e falarmos aqui todos os dias, até que nós conseguimos ser ouvidos. Muito obrigado, senhoras e senhores senadores, e obrigado, senador Benedito Lira, pela sua